Olá, pessoas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Aline Linhares. E hoje a gente tem uma presença muito bacana, harmoniosa, eu diria assim, porque tem o espiritual, mas tem também o humor. Eu estou aqui com o padre Patrick Fernandes, e a gente estava conversando em off, que ele tem um humor muito parecido com o da gente aqui do Rio Grande do Norte, aqui do Nordeste. E já lhe pergunto de primeira mão, padre, como é que você lida com essa questão de ter primeiro a sua função no mundo, na sua vida, antes mesmo das pessoas falarem o seu nome de batismo? Certo. Tudo bem, gente? Pessoas, né? Pessoas. Oi, pessoas. Para me ficar mais harmonizado, ainda falta um botox aí, né? Que tô cheio das rugas. Que prazer. Obrigado pela oportunidade. Fico muito lisonjeado de você achar que eu tenho um pouco aqui da essência do povo do Nordeste, que é um lugar que eu amo tanto de estar de verdade. Eu já estive aqui no Rio Grande do Norte de férias, né, com a minha família, antes dessa loucura toda de Instagram. Então eu adoro, de verdade, voltar aqui e ser tão bem recebido para mim é um privilégio. Então, eu costumo dizer para as pessoas que eu sou padre, eu não sou um digital influencer, né? Eu não consigo desassociar muito o padre do Patrick, assim, para mim é como se fosse uma fusão de duas coisas. É seu nome já. Eu estranho às vezes quando eu sou chamado de Patrick, por exemplo, quando não me chamam de padre, não estranhar de achar ruim, assim, mas parece que está tão impregnado na minha vida o padre, que é assim que eu me sinto. Eu não acho que eu não sei fazer outra coisa na minha vida, eu acho que é o melhor de mim, é a forma como eu encontrei de ser útil neste mundo. Muito bem, e assim, é muito bonito porque o padre Patrick, que tem um trava-língua aí no meio da história. Tem, né? Padre Patrick. Padre Patrick, ele já tem 10 anos, né, de sacerdócio, isso. 10 anos, e descobriu nessa ferramenta que hoje é quase indissociável da gente, do nosso corpo, parece uma parte do nosso corpo, que é o celular, que é a questão das redes sociais. E aí, num momento muito difícil da sua vida, você encontrou na internet uma possibilidade de voltar a viver, vamos dizer assim, e ter a convivência das pessoas. Sim, exatamente. Tenho 10 anos de padre, eu me ordenei padre no dia 27 de janeiro de 2013. Esse ano eu fiz 10 anos de padre. Não parece não, né? Não parece. Tá mas, bom ainda. Então, mas ainda tem uns anos aí para gastar, né, para consumir. E realmente, como você falou, né, eu passei por um momento da minha vida muito pesado, assim, que foi um processo doloroso de depressão que me levou muita coisa embora. Inclusive o brilho, a vontade, a felicidade, o dom da alegria. Eu sempre gostei de agregar pessoas e fazer com que as pessoas que estivessem junto de mim se sentissem bem por estar ali. Então é tão prazeroso quando você consegue fazer alguém sorrir, fazer alguém estar bem. E eu fui perdendo isso, sabe? Eu não conseguia mais sentir esse mesmo encanto. As coisas que eu sempre gostei muito de fazer, celebrar missa, ouvir as pessoas, isso para mim se tornou um fardo muito pesado. A gente começa a se omitir das nossas responsabilidades. E o pior ainda é que nós padres, infelizmente isso, a gente não tem que falar isso com orgulho não, a gente não é educado para sentir fraqueza, por exemplo. E é uma coisa que eu vou lhe perguntar, essa questão, assim, que para nós, leigos, pessoas, enfim, os cristãos também, a gente não consegue enxergar um padre com qualquer tipo de doença. Exato. Imagina uma depressão. Como é que você conseguiu lidar, assim? Porque eu acredito que as pessoas tenham ficado assim, muito assustadas, né, com essa situação. E por isso, né, por ter medo também da reação das pessoas, eu demorei muito para reconhecer que eu precisava de ajuda. O Brasil, o número de suicídios entre os padres, ele cresce assustadoramente. Então, vez ou outra, a gente se depara com notícias. Porque justamente é isso, é o sofrer calado, sozinho, de você não reconhecer que você precisa de ajuda, que naquela situação a sua fé já está tão abalada que ela não consegue te tirar daquela escuridão. E reconhecer que eu estava nessa situação demorou, até o ponto de eu entender, sozinho eu não dou conta, eu preciso de ajuda.
E aí, nesse momento, foi doloroso também tornar isso público. Eu lembro que quando eu fui no psicólogo pela primeira vez, eu cheguei lá e disse para ela assim, eu estou aqui para que você possa diagnosticar o que eu sei que eu tenho, porque eu sabia que ouvir da boca dela aquilo seria assim, olha, você está assim, você está com essa depressão que te consome, você precisa de ajuda. E aí as pessoas acabam, a gente tem uma falsa sensação, mas eu fui muito amado quando eu expus isso, né? Então as pessoas me acolheram, tanto a igreja como as pessoas da paróquia, enfim. Mas depois que o remédio começou a fazer efeito, terapia, eu senti muita vontade de retomar minha vida. Eu queria retomar de onde eu tinha parado, recuperar o meu ânimo, encontrar com pessoas, e foi justamente nesse contexto de pandemia. A pandemia tinha começado, a cidade estava de lockdown, as missas, a gente ficou meses celebrando missa para uma câmera, né? Não tinha gente, não tinha pessoa, e eu sentia muita necessidade de me encontrar com pessoas e de falar. Então, eu fui falar pelo Instagram. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e eu queria ali conversar com as pessoas da minha paróquia, que naquela época lá eu deveria ter uns 2.000, 3.000 seguidores, né? Eu queria falar com o meu povo. E aí ganhou uma proporção assim que eu nunca podia esperar, imaginar, não. E tem uma conjuntura aí que a gente acredita que fez tudo isso acontecer, né? A questão de ter uma rede social, depois de ser um padre jovem, depois de ter, assim, a audácia, vamos dizer assim, de responder certas perguntas, porque tem cada... E olha que eu filtro, viu? Tem cada pergunta, pois é, e ele filtra ainda. Então, assim, acredito que essa conjuntura, parte dessa conjuntura ajudou muito o padre Patrick estar com milhões de seguidores em suas redes sociais. E aí, padre, a gente chega nessa situação de ser celebridade, né? Porque termina sendo celebridade, apesar de não se considerar, né, um digital influencer e tal. Sim. Mas aí o senhor passou a influenciar realmente, né? Isso. E trazer a palavra de Deus de formas diferentes para aquelas pessoas que estão necessitadas, muitas vezes também com depressão, também com crise de ansiedade. Como foi que o senhor acha que conseguiu chegar no coração dessas pessoas? Eu acho que eu comecei a romper a bolha da minha região ali do sudeste do Pará, respondendo algo mais sério, assim. Algo mais sério não, algo sério, né? Eu lembro que a primeira vez que eu tive um alcance maior, além daquelas pessoas que me acompanhavam ali do início, foi quando eu respondi uma pergunta, ainda foi em formato de texto, inclusive, que me perguntaram se por acaso era pecado mulher usar biquíni na praia, né? E assim, eu respondi sério naquela ocasião, porque eu falei mais ou menos, não lembro bem, disse assim, olha, eu nunca ouvi, por exemplo, a seguinte pergunta, é pecado um homem estar de short, de sunga na praia? Sempre se pergunta a mulher, né? Enfim, atribuído a ela um peso, um fardo, que se torna ainda maior quando vem de uma outra mulher, Sim. né? Então, eu respondi essa pergunta e aí, assim, rompeu um pouco a bolha lá, né? Era um texto maior e também experimentei o hater pela primeira vez, assim, né? Eu costumo dizer que o hater religioso, ele é o pior que existe, assim. Aquele que se usa de Deus, se utiliza de Deus para disseminar esse discurso de ódio mesmo, assim, odiar à toa, né? Então eles são pesados. E eu não tenho um psicológico muito bom, assim, né? Então, assim, eu prefiro nem olhar muitas mensagens, direct, essas coisas todas, porque eu admiro quem simplesmente liga o botão lá daquela palavra, né? Mas eu não consigo, assim, sabe? Para mim é doloroso ainda. Então eu acabo não lendo muito essas coisas. Mas, assim, eu quero hoje ficar com o carinho que eu recebo, que eu acho que é infinitamente maior, tanto aqui nessa cidade, meu Deus, como fui bem acolhido, amado, as pessoas me falam coisas que para mim servem como um combustível, assim, da alma, né? Então, assim, eu estou feliz, eu estou realizado pela oportunidade que eu estou tendo. Eu acho que é como você disse, assim, as pessoas talvez chamam a atenção porque um padre falar esse tipo de coisa. Eu acredito que Jesus era uma pessoa extremamente leve, eu acredito nisso de verdade, porque senão ele não conseguiria atrair outras pessoas e fazer com que outras pessoas se apaixonassem por ele também. Até hoje. Exato. Então a fé,
ela precisa ser algo leve, algo que dá sabor, não um fardo. Quando se torna uma coisa pesada, eu fico muito assim, surpreso, não sei se é a palavra, né? Mas como eu estou falando assim para o povo de forma geral, a gente escolhe umas palavras, mas eu queria falar uma outra mais pesada, né? Assim, eu fico muito assim, às vezes eu vejo líderes religiosos, padres inclusive, eu estou me colocando entre, né? Pastores, que parece que você quer apresentar Deus através do medo. Sim. Coisas do tipo, você vai para o inferno se você não aceitar isso, se você não fizer isso, você vai para o inferno e tudo mais. Então se fala tanto do demônio, do inferno, e eu acho que a gente às vezes esquece de falar da misericórdia, de Deus, do céu. Então eu quero que todo mundo vá para o céu, né? Não quero que as pessoas vão para o inferno. E a fé precisa ser algo leve. Até quem paga na rua, ao CrossFit para correr na rua. Esse povo, acho que eles não têm perdão, né? Mas tá bom, um beijo para vocês também. Padre Patrick, como é ser um padre fora da caixinha? Então, eu vejo assim que nos últimos tempos existiram outros antes de mim que abriram portas, né? Se a gente falar de pessoas com nome nacional, que acho que eles sofreram mais do que eu sofro, assim, nesse sentido da exposição. Padre Fábio, Padre Marcelo Rossi, antes do Padre Fábio de Mello, né? Então foram pessoas assim que para apresentar um rosto mais jovem da igreja e tudo mais, tiveram que sofrer um bocado antes, né? Então assim, eu vejo que hoje existe um movimento assim dentro da igreja mesmo, de padres, jovens também, que estão fazendo um diferencial danado aí na internet, porque eu acredito que hoje não tem como se desassociar disso, sabe? A igreja ela precisa rever algumas coisas mesmo nesse sentido da evangelização da juventude, né? Os jovens, a gente precisa falar a linguagem deles, não adianta a gente querer bater de frente com a cultura, porque a gente precisa falar para esta juventude. E eu acredito muito assim que talvez o que eu estou acrescentando a isso, e aqui não é só para os católicos, porque eu tenho consciência que o meu público não é majoritariamente católico, eu tenho consciência de que existe algo que nos une, e é o amor. Então o amor nos une de forma que a gente consiga falar uma mesma linguagem. E eu acho que esse é o mérito de apresentar Deus de forma leve, sabe? E eu estou feliz de verdade de estar fazendo isso. E é uma mensagem que o Papa Francisco fala quase todas as homilias, as mensagens que ele passa, né? De sairmos de dentro das igrejas. Sentir o cheiro das ovelhas, né? Exatamente. E é isso que, de certa forma, a gente consegue com a internet também, que é uma ferramenta que, se a gente souber usar, muito maravilhosa, né? Eu queria conversar mais tempo, mas eu sei que também tem outras entrevistas para conceder. Então, vamos lá. Qual seria a mensagem que o senhor pode deixar aqui para a igreja, né, para essa nova igreja, de sair, né, dos templos, chegar ao coração não só dos mais jovens, mas também dos mais idosos, que muitas vezes estão abandonados também, e de fazer, talvez, essa igreja renascer? Então, eu falar agora para as pessoas, né, que estão nos escutando, independente de sua religião, a crença que você professa. O mundo hoje ele está muito pesado, assim, um abatimento muito grande, onde a maldade, infelizmente, ela tem sido naturalizada. A gente tem feito o mal como respirar, assim, sem se dar conta do estrago que às vezes uma palavra, um comportamento pode fazer na vida de alguém. E nós estamos precisando de pessoas que sejam leves, pessoas que saibam amar de verdade. Gandhi, ele dizia, Mahatma Gandhi, né, ele dizia o seguinte, que ele não era cristão, é radical, mas eu consigo compreendê-lo também. Ele não era cristão porque ele não encontrou nenhum homem que se parecesse de verdade com Jesus. Ele não tinha encontrado. E eu acho que isso deve nos fazer refletir um pouco, sabe? O Evangelho, ele cobra de nós essa postura do amor ao próximo, de a gente amar quem pensa diferente, de a gente amar as pessoas que não são como nós, de a gente aceitar o próximo, né, e de fazer o bem a esta pessoa. Então a gente tem que naturalizar a bondade e não a maldade. E o mundo conta com você, né? Você pode revolucionar e transformar o meio que você está, através do seu testemunho. Francisco de Assis dizia o seguinte, olha, fale de Deus sempre, em qualquer oportunidade. E somente quando for necessário,
utilize as palavras. E a gente pode falar de Deus com a boca fechada, com o nosso testemunho de vida. É verdade. E esse foi mais um brá do Padre Patrick na nossa face, que, né, é isso aí, é verdade. Padre, muito obrigada por ter vindo, por estar fazendo esse trabalho tão bonito, porque termina sendo um trabalho. Lá do Pará, veio para cá, ele é do Espírito Santo, mas mora no Pará e está aqui rodando o Brasil, está nos visitando, e agradecer, né, pedir bênçãos a Deus que continue dando muita força, muita Amém. luz na sua caminhada, que não é fácil, e que perdure muito, né, essa sua influência digital, que aí passa a ser também presencial. Muito feliz em conhecê-lo. Eu que estou extremamente feliz de estar aqui com vocês nessa cidade incrível de Mossoró e quero voltar outras vezes, a gente vai passar em Natal também. E um beijo, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe você. Amém. E nas nossas gravações com o Padre Patrick, nós também temos caixinha de perguntas. Vamos lá. O que fazer com o ex que não quer ser ex? Mulher, primeiro de tudo tem que bloqueá-lo da sua vida, os contatos, fazer de tudo para ele não te achar. Ou se você já tiver superado mesmo, assim, mostrar tudo que você está vivendo de felicidade que não viveu com ele, né? E beijos de luz na vida dele, não pode desejar mal. Viu? Tá só fingindo.